Paz e graça para você ligado nessa emissora. É hora de começarmos o seu programa de reflexão, entrevistas e debates. E hoje, naquele formato em que os convidados vão se inquirir mutuamente. Você vai ouvir as perguntas, as respostas, os comentários e depois vai ter bastante base para tirar sua própria conclusão a respeito do tema. Qual é o tema? Pois é, há uma aparente contradição em duas falas do Senhor Jesus. Quando ele estava pendurado na cruz, ele disse ao ladrão da sua direita, o chamado bom ladrão, que ele estaria no paraíso com Jesus naquele mesmo dia, né? Em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Muito bem. Só que depois da ressurreição, Jesus e tal, foi sepultado. Após a ressurreição, no domingo, né? Uma das primeiras testemunhas da sua ressurreição foi Maria Madalena, não é? E eles conversam e Jesus diz a Maria Madalena que ele ainda não havia subido para o Pai. Ué, se ele dissera 3 dias antes para o ladrão da cruz, que a tradição chama de Dimas, não sei porquê, mas enfim, disse para o ladrão que ele estaria... que os dois estariam juntos no paraíso naquele mesmo dia, na sexta-feira. Por que que no domingo ele diz a Maria Madalena que ainda não havia subido para o Pai? Como explicar essa contradição? Aonde Jesus esteve durante o tempo em que permaneceu morto? Não é? Essa é a pergunta que nós vamos debater e discutir. Você tem ideia da resposta? Se te fizessem essa... pergunta qual seria a sua resposta e por quê. Preste atenção nos dois debatedores, ouça-os atentamente, faça suas anotações. Ao final do programa você pode confirmar o que você já pensava, tirar as suas dúvidas a respeito do tema se você não tem convicção acerca dele, ou mudar a sua opinião. Está no ar o Vejam Só. Olá, em nome da Academia Teológica da Graça de Deus, a Agrade, eu quero dar a você as boas-vindas ao programa Vejam Só, edição de debate presidencial, né, como a gente costuma chamar aqui, porque os convidados vão se inquirir mutuamente. Mas você ganha presentes, além da informação toda que você vai receber privilegiada, né, porque teremos aqui duas feras da palavra de Deus, da teologia, da doutrina. Você também ganha presentes do programa. Uma gratidão nossa pela sua audiência. Não tem para todo mundo, a gente vai sortear uma pessoa. Como é que você participa do sorteio? Indo ao nosso site, né, a página do programa na internet e votando em nossa enquete. O endereço eletrônico é o vejamsó.com.br. Votou na enquete, está com o seu nome na base de dados para o sorteio, tá bom? Hoje temos o pastor Jamierson Oliveira, ministro da Igreja Batista Etnos, escritor, jornalista, apologeta, pregador, teve lá no Moinho Velho um dia desses, deixou saudades. Pastor Jamierson, seja bem-vindo, paz e graça. Paz e graça, pastor Heber, paz e graça, Patrick, a você que está em casa também, Shalom, Deus te abençoe. Onde fica a Igreja Batista Etnos? Fica em Guarulhos, Heber, Rua Mandaguari, número 97, bairro muito conhecido, é o bairro da Prefeitura, o bairro do Bom Clima. No comecinho da Avenida Faria Lima, tem a base da Polícia Militar na pracinha. A Rua Mandaguari é uma rua paralela à Avenida Faria Lima, né? Convido você que é de Guarulhos, quer conhecer uma igreja, não está congregando, né? Ou amigos de outras igrejas, quer nos conhecer, estar ali num culto, são muito bem-vindos. Muito obrigado pela presença do irmão. Amém. Estreando no programa, vejam só, nós estamos recebendo hoje, com muita alegria, o pastor Patrick de Almeida Siqueira. Ele é ministro da Igreja Adventista do Sétimo Dia e mestrando em Teologia na Universidade Adventista aqui de São Paulo. Paz e graça, pastor Patrick, seja bem-vindo, tudo bem com o senhor? Paz e graça, reverendo Weber, tudo ótimo. Prazer estar aqui a primeira vez no programa Vejam Só e poder partilhar a palavra de Deus com nossos amigos. O irmão pastoreia a igreja onde? Reverendo, eu auxilio numa igreja lá em Osasco, ali na Vila Iara,
né? Na rua Arthur Eloy. Nós temos ali uma igreja que ao mesmo tempo é escola também. Então, o meu trabalho principal é ser pastor de uma escola. Nós temos ali uma escola adventista, cerca de 2.000 alunos ali. E durante toda a semana a gente tem a nossa sala pastoral, a gente atende os alunos, a gente dá aconselhamento. Tem também as capelas, toda quarta-feira nós temos lá um culto com os alunos. E no final de semana eu ajudo na igreja. O pastor Cássio, né, meu amigo de ministério, então eu ajudo ele ali e ajudo ele a pastorear a igreja adventista de Viliara. A Viliara fica próximo daquele shopping, né? O Shopping Continental. Continental. Isso. Do outro lado, né? A Viliara fica para cá, o shopping fica para lá. Exatamente. Tá bom. Seja muito bem-vindo, muito obrigado pela presença do irmão. Olha, hoje, excepcionalmente, nós não teremos a exibição da matéria que apresenta o tema. A nossa repórter teve um problema de saúde na semana passada e ela não se recuperou ainda, então não pôde produzir a matéria que normalmente a gente exibe nesse horário, né? Então eu vou pedir, o mais velho dos dois é sempre quem começa o debate presidencial. O pastor Jamierson Oliveira. Antes de você dizer qual a opinião que você vai defender, eu queria que você falou que queria falar da Bíblia, né? Isso, Heber. Eu já estive aqui no começo do ano e mostrei para vocês a Bíblia missionária de estudo, né? Eu te dei uma de presente. Mostra para aquela câmera lá. Aqui, ó. Eu te dei uma de presente. É a única Bíblia do gênero, Heber, no mundo. É uma Bíblia de rodapé, com mais de 8.000 notas de rodapé. Com a participação de mais de 40 autores eruditos na área da missiologia, como Timóteo Carriquer, Dr. Shedd, Hernandes Dias Lopes, Bárbara Burns, Timóteo Carriquer, o Silas Tostes, a Durvalina Bezerra. Então, produzida aqui no Brasil. Produzida aqui no Brasil. Agora nós estamos já trabalhando na tradução dela para o espanhol, para o inglês e para o francês, né? É sempre o contrário, né? A gente sempre traduzia as Bíblias europeias e americanas para o Brasil. Exato. Agora nós estamos exportando. Por ser um projeto único, né? Focado na missão da igreja, que é a nossa principal preocupação como igreja. Então, eu estou apresentando para vocês aqui porque da última vez eu trouxe um outro modelo de capa bicolor. Esse aqui você está vendo um modelo novo, primeira tiragem já esgotada. Já foi feita a segunda impressão gráfica na Sociedade Bíblica ali em Barueri. Então, um abraço à diretoria da SBB, a colaboradores. O projeto está, assim, um sucesso tremendo. Imagino que abençoando milhares de vidas dos irmãos na igreja no Brasil. Dúvidas que os irmãos tiverem sobre o projeto, podem me chamar pela página do Facebook ou pelo e-mail. E eu teria a satisfação de ajudá-los. Muito obrigado. Muito obrigado. Agora, já que o irmão está com a palavra, por favor, o tema de hoje é: por que Jesus disse que ainda não havia subido para o Pai, se no dia em que ele morreu, ele disse que foi ao paraíso, né? Então, as passagens bíblicas estão em Lucas 23, 43 e Evangelho de João, capítulo 20, versículo 17. Qual vai ser o ponto de vista que o irmão vai defender durante o debate? Eu vou defender o ponto de vista majoritário da igreja. Ao longo da história do cristianismo, essa tem sido a posição histórica da igreja, desde tempos apostólicos, passando pela igreja antiga, né, pela reforma, e chegando até os dias de hoje, a opinião majoritária do cristianismo, que ensina que Jesus esteve naquele dia com o ladrão no paraíso, e que o fato dele não ter, ele ter dito à mulher que ele não tinha subido para o Pai, ele não subiu fisicamente, ele não disse que ele não esteve com o Pai, ele disse que ele não subiu para o Pai, ou seja, obviamente em corpo glorificado, né? Mas na cruz, ele expirando, ele entregou o Espírito a Deus, e Jesus é um ser divino, ele tem a natureza divina, e cremos sem nenhum problema, simples assim, que Jesus esteve naquele dia com o ladrão no paraíso, cumprindo essa promessa ao ladrão. E, ao mesmo tempo, ele também disse para a mulher, uma vez que ele não, em corpo glorificado, não tinha subido em definitivo, fato que aconteceu só depois de 40 dias. Né? Tá bem. Muito obrigado, pastor Jamierson Oliveira. Você ouviu o ministro da Igreja Batista Etnos, e agora vai ouvir a posição
do ministro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, pastor Patrick de Almeida Siqueira, que hoje estreia no Vejam Só. Mais uma vez, seja bem-vindo, pastor Patrick. Qual vai ser a posição que o irmão vai defender? Antes de falar a posição, me esqueci, eu queria mandar um abraço para os meus queridos, né? A minha esposa Andiele, a minha filha Lavínia, os queridos alunos da Escola Adventista da Viliara, os amigos de ministério da Associação Paulistana, né? Queria mandar um abraço para todos vocês. Bem, reverendo Weber, esse verso de Lucas 23, 43 é um verso muito interessante, né? É um verso difícil de ser traduzido pelo fato de que um advérbio grego, a palavra semeron, a palavra hoje, ela está numa posição fibológica, ou seja, numa posição ambivalente. Ela está entre dois verbos. E o interessante é que, como o pastor Jamierson disse, durante a história da igreja, esse verso foi traduzido não como resultado de uma exegese ou uma pesquisa profunda bíblica ou ciência, não. Ele foi traduzido fruto de uma teologia sistemática. Cedo na igreja, assim nós cremos, e temos algumas bases para isso, né, bases históricas. Cedo na igreja, cerca do ano 170, 180, alguns pais da igreja que vieram da filosofia grega, eles eram filósofos gregos, se converteram ao cristianismo, eles trouxeram a ideia do dualismo, que existe a alma e existe o corpo. A alma é boa, o corpo é ruim. E logo no início, então, da igreja, começou essa ideia a penetrar na igreja. Embora os primeiros pais da igreja, e nós tenhamos vários pais da igreja que são condicionalistas, condicionalista é a palavra técnica, né? Para a pessoa que acredita que a alma não é inerentemente imortal, ela é condicionalmente imortal. Vários pais da igreja eram imortalistas. E como surgiu essa ideia, né, de que Cristo Jesus, ele morreu, ele foi em espírito ao inferno pregar, né, para os espíritos em prisão, né, como diz o apóstolo Pedro. Ao mesmo tempo também tinha-se a ideia também de que ele falou para Maria que não havia subido ao céu. Então, nós podemos ver até nos próprios manuscritos antigos, né? Se você pegar, por exemplo, o Códice Vaticano, ele é pontuado, e a pontuação vai depois do advérbio. Então, a tradução seria, em verdade te digo hoje, no futuro estarás comigo no paraíso. Se você pegar o Códice Beza, né, e o Códice Parisiense, ele vai estar pontuado também, só que ele vai estar pontuado de uma outra forma, porque a pontuação ela foi colocada por aqueles que copiavam a Bíblia, certo? Ela não é no original. Todos os grandes teólogos concordam que provavelmente os autógrafos não eram pontuados. Então, esse verso ele foi traduzido como fruto de uma ideia teológica que vem de outros versos bíblicos, possivelmente da influência grega, ele foi traduzido de uma maneira errada. Então, eu vou demonstrar aqui hoje no programa que a tradução correta não é que Jesus disse que estaria naquele dia no paraíso, mas que Jesus deu a certeza naquele dia para o ladrão que quando ele viesse no seu reino, levaria o ladrão para o paraíso. Tá bem, muito obrigado pela sua explicação. A partir do próximo bloco, eles vão ter tempo para as respostas e para os comentários, aquele tempo de 3 minutos e tal. O irmão está a par das regras, né? Mas você aí de casa não, você vai para o nosso site e vai votar na enquete para ganhar os presentes, concorrer pelo menos, né? A enquete é bem interessante, está lá no vejamsó.com.br e diz assim: segundo as Escrituras, onde Cristo esteve enquanto morto, né, enquanto permaneceu morto? Onde é que Cristo esteve enquanto permaneceu morto? Primeira resposta, no paraíso. Ele falou para o ladrão que ia para o paraíso, ele foi para o paraíso. Uai. Segunda resposta, não, ele permaneceu no túmulo, não estava morto. Onde é que fica morto? Morto fica no túmulo, no cemitério. Segunda resposta. Terceira resposta é a minha. Não sei, eu não sei. Ou nenhuma das anteriores, né? Ficou vagando, feito alma penada, né? Por aí. Tá. Votou na enquete? Hã? Há quem acredite também, né? Pois é. Então tá. Votou na enquete, você está concorrendo ao brinde da Academia Teológica da Graça de Deus, que é hoje o relógio. Olha só, um relógio bacana para você, que a gente vai mandar para quem ganhar o sorteio.
Mas o relógio, na verdade, é para te lembrar que passou da hora de você estudar as Escrituras. E a grade tem mais de 600 lugares diferentes para você estudar a Bíblia. O curso começa agora, mês que vem. Então, o que você tem que fazer? Pegar o telefone, anotar, não adianta ligar agora, é muito tarde. Então, liga amanhã para a grade, né? 0 operadora 11 3115 0819 3115 0819 e pergunta para Carla ou para as amigas que trabalham lá, né? Onde fica a grade mais próxima da sua casa para você estudar a Bíblia. E tem um monte de outros cursos. A grade tem curso de Libras, né? Língua brasileira, tem curso de evangelismo, de capelania, tem o curso teológico, tem pós-graduação em teologia, tem uma infinidade de cursos lá. Você se informa direitinho e depois vai estudar na Academia Teológica da Graça de Deus, tá bom? Muito bem, deixa eu ver se está faltando alguma coisa aqui que eu... sim, não temos hoje o Vejam Só, quem assiste ao Vejam Só, mas eu queria convidar você a visitar o meu blog, né? O meu endereço do blog é o Heber Cocarelli. Esse aí, ó, essa é a capa do blog, Parla Heber, né? hebercocarelli.blogspot.com.br, onde eu publico as minhas opiniões, às vezes gravadas em vídeo, às vezes escritas em texto, e também há alguns sermões meus gravados apenas em áudio. Se você quiser me conhecer melhor, pode visitar o blog, tem aí um artigo sobre maçonaria que eu recebi. Parla em italiano? Parla em italiano? Italiano. Fala, Heber. Fala, Heber. Foi um jornalista, né? O Fred Correia, que sugeriu esse tema. Legal. Ele é professor da FAP. Mas você também grava pequenos vídeos, né? Gravo pequenos vídeos com as opiniões. Enfim, e lá no blog eu tenho um pouco mais de liberdade do que eu tenho aqui no programa. É uma coisa independente, tá bom? Pode visitar lá e pôr seu comentário, vou ter prazer em ler. Muito bem. Antes de ir para o intervalo, na volta, o pastor Jamierson vai começar as inquirições, né? E o pastor Patrick depois vai fazer a volta. Olha só, esse é o programa Vejam Só. Pastor Patrick, o senhor já se sentiu uma estátua? Um monumento lá de Washington? Olha lá, olha, ó. Jamierson? Tá chique o negócio. Você não se sente grande? No Veja a gente tem essa sensação, né? É por isso que eu falo dos gigantes da fé, né? Os arminianos... Como é que chama aquele site, João? Os arminianos da zoeira. Da zoeira. Né? Eu gosto muito deles. Pessoal legal. Muito legal. Né? Eu não tenho nada contra o bom humor. E Jesus tinha humor, ele ia a festas. Isso. Né? Então, é uma coisa feita com muito carinho, muito bem feito. Dizem, reverendo, que o humor lá no Antigo Oriente Médio, ele era caracterizado pelo exagero. Quando Jesus falou, é mais fácil, né, um rico passar pelo fundo de uma agulha... Um camelo passar pelo fundo da agulha que o rico entrar no reino dos céus. Diz que o pessoal se maravilhou. Diz que eles deram risada. Eles riram. Pois é. E tem muito crente que é ranzinza, né? Acha que ser espiritual é ser ranzinza. E não é. Alegrai-vos no Senhor. Então tá, eu estou com dois gigantes da fé aqui, né? O pastor Jamierson Oliveira e o pastor Patrick de Almeida Siqueira, que vão de questão de onde Jesus esteve enquanto morto, né? Ele disse para o ladrão na cruz que ele ia para o paraíso naquele dia. Pelo menos é assim que a gente lê, né? Mas para Maria ele disse que não tinha subido para o Pai depois da ressurreição. Então, e aí? Como é que a gente explica isso? O pastor Jamierson Oliveira vai fazer a primeira inquirição dele. Muito bem. Heber, eu quero pegar um gancho na sua fala, pastor Patrick, porque é muito comum todos os vídeos que nós assistirmos com adventistas fazendo uma abordagem desse assunto da imortalidade da alma, é muito comum esse viés de relacionar imortalidade da alma como uma doutrina pagã, atrelando isso à pessoa de Platão, Aristóteles, né? Uma filosofia grega, pagã, que é incorporada na doutrina cristã. Isso é muito comum. O último debate que eu tive aqui, com um pastor muito elegante, o pastor Jonas Pinho, ele começou o seu discurso com essa colocação também,
inclusive associando a imortalidade da alma com o espiritismo. Esse tipo de argumento é chamado de sofisma, né? Porque ele aparece com fundamentos de verdade, quando na verdade ele não é autossustentável, ele não é sólido, né? Para construir uma defesa, para construir uma argumentação. Então, dentro disso, pegando um gancho, Patrick, no que você mencionou no começo, eu queria te perguntar se a crença adventista na morte da alma, ou na aniquilação da alma, ou na perecimento da alma, a morte física do corpo, se é também uma doutrina pagã. Essa é a pergunta? Se essa é uma doutrina pagã? Isso. O senhor entendeu? Seria bom repetir a parte final ali, se for possível. Se a imortalidade da alma é uma crença pagã, platônica, certo, por ser platônica, se a crença no mortalismo da alma, que a alma morre com a morte do corpo, ela inexiste, se isso também é uma doutrina pagã. Ok. 3 minutos, pastor. É uma doutrina totalmente bíblica, né? Quando nós pegamos a Bíblia no Antigo Testamento, alma é sinônimo de ser. Eu vou abrir aqui uma passagem em Ezequiel 18. Diz assim o texto, Ezequiel capítulo 18, verso 4. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, a alma do Filho é minha, a alma que pecar, essa morrerá. A Bíblia fala a palavra alma aproximadamente 1.600 vezes, mas nunca usa a expressão alma imortal. É uma expressão que não existe na Bíblia. Jesus declarou, né, que tanto o corpo quanto a alma podem ser destruídos, e serão destruídos no Guiena, no fogo final. Lá em Mateus capítulo 10, verso 28. Apenas Deus, na palavra de Deus, é imortal, conforme 1 Timóteo 6,16. Então, a primeira mentira de Satanás para Eva foi, certamente você não morrerá. A ideia do imortalismo começou lá no Jardim do Éden, o próprio Satanás falando para Eva, dizendo, não, que isso, você pode comer do fruto, com certeza você não vai morrer. Deus falou, você vai morrer. No dia que você comer, você vai morrer. E Satanás falou, não, você não vai morrer. O salário do pecado, na palavra de Deus, é a morte. O salário do pecado não é o corpo morrer e a alma continuar imortal. Na Bíblia, nós encontramos um padrão de que o ser é completo, a linguagem técnica é o holismo bíblico, né? Nós percebemos que o homem ele não contém uma alma, ele é uma alma. Quando a gente vai para Gênesis capítulo 2, verso 7, né, Deus coloca o sopro, o fôlego de vida, né, e o pó da terra, e o que o texto bíblico diz? O homem se torna uma alma vivente. Então, o homem é uma alma. Então, se nós pegarmos todo esse background do Antigo Testamento, né, que o homem é a alma, que a alma que pecar, ela vai morrer, que a alma vai ser destruída, que a alma vai ser aniquilada. E quando nós analisamos o Novo Testamento à luz nós não temos outra opção, senão dizer que o pensamento hebraico, o pensamento bíblico, é que o ser ele é completo, a alma não sobrevive fora do corpo e, conforme a Bíblia fala, né, nós somos uma alma vivente. Amém. Obrigado. Pastor Jamierson, 3 minutos para o senhor comentar a resposta do pastor Patrick. Bem, como eu disse, o pastor Patrick ele não respondeu a pergunta porque ele talvez percebeu o equívoco de fazer essa acusação contra a doutrina da imortalidade da alma. Porque assim, se nós somos pagãos por crermos na imortalidade da alma por causa de Platão, a negação da imortalidade da alma vem de um filósofo quase contemporâneo a Platão, que é Epicuro, e o epicurismo é o pai do aniquilacionismo, que ele entendia que com a morte do corpo, a alma também não sobrevivia. Então, você veja bem, esse castelo de areia construído pelo Adventismo,
que a imortalidade da alma é uma doutrina platônica, não é bíblica, ela não é verdadeira. Porque se ela for verdadeira, por isso que a minha pergunta foi, se a crença na imortalidade da alma é pagã por causa de Platão, a mortalidade da alma também o é por causa de Epicuro. Então, adventistas são epicuristas. Eu acho que ele não vai concordar com isso. Logo, então, está desfeito um primeiro sofisma, um primeiro argumento falacioso de que a imortalidade da alma é uma doutrina platônica ou grega. Se os gregos perceberam isso, é porque, ainda que tateando, perceberam verdades espirituais eternas. O próprio texto de Lucas 23 e 43, eu vou aqui mandar um abraço ao pastor Marcos Granconato, porque eu vou usar uma linguagem dele. É a criptonita dos adventistas. Um beijo, pastor Marcos Granconato. Ele esteve doente, né? Já está se recuperando da cirurgia. É um beijo grande, né? Um pastor amado. Mas é a criptonita do adventismo. Nós vamos explorar esse texto aqui ao longo do programa, mas não tem nada a ver, a alma que pecar, essa morrerá. Porque a Bíblia fala de uma segunda morte, de uma morte espiritual. Por exemplo, 1 Timóteo capítulo 5, verso 6, Paulo fala de pessoas que, estando vivas, estão mortas. Em que situação a pessoa está viva e está morta? Espiritual. O filho pródigo, desobediente, da parábola do filho pródigo, é dito sobre ele que ele estava morto. O pai fala assim, olha, meu filho estava morto e reviveu, mas em nenhum momento a parábola conta que aquele filho estava morto, ele morreu fora das propriedades do pai. Então a Bíblia está falando ali em Ezequiel, que o pastor citou, fala de uma outra morte, mas é muito comum, isso aí é um segundo sofisma, usar textos fora de contexto como pretexto de uma doutrina que não encontra apoio na Bíblia. Ok. Muito bem, essa foi a primeira pergunta. Agora vamos à primeira pergunta do pastor Patrick ao pastor Jamierson. Bem, eu gostaria da gente focalizar, pastor, no texto de Lucas. Eu já assisti muitos debates aqui do programa do senhor, parece que esse é um tema muito recorrente, né? E normal que seja assim, porque todos querem saber o que vai acontecer após a pessoa morrer, como será, se a alma vai para um lugar intermediário, né? Que não é a posição do pastor Jamierson, mas é a posição de muitos teólogos hoje. Aliás, são 7 posições, pelo menos 7 interpretações sobre esse versículo, né? A posição defendida pelo pastor Jamierson, que vai diretamente para o paraíso, por exemplo, é defendida por Gleason Archer, né? Não são a maioria dos teólogos, mas alguns os defendem também. Então, em vez da gente ficar aqui debatendo sobre a imortalidade, que é um tema mais amplo, vamos nos deter mais ao texto, certo? Porque esse foi o erro que foi feito durante toda a história. Se pegava outro texto, se pegava outra ideia, e aí forçava a ideia de um outro texto sobre a tradução desse texto. Por isso foi uma tradução errada, certo? A minha pergunta é a seguinte, pastor Jamierson, quais argumentos, quer sejam linguísticos, quer sejam gramaticais, né? O que você teria para apoiar a tradução, igual você disse que é a tradução mais comum, em verdade te digo, vírgula, que hoje estarás comigo no paraíso? Quais são os seus argumentos a favor dessa tradução? Essa é a pergunta. Essa é a pergunta. O senhor entendeu? Completamente. 3 minutos. Boa pergunta, pastor. Primeiro, uma ressalva, eu não sou um linguista, né? Não sou um erudito das línguas originais, então vou me apoiar aqui sobre comentário de quem, de fato, tem nome nessa área, né? Um argumento em favor dessa tradução tradicional de 99% das traduções bíblicas no mundo, primeiro, que não se faz exegese em cima de pontuação, certo? Pontuação é um recurso linguístico posterior aos escritos do Novo Testamento, isso é fato conhecido por todos os eruditos, mas nem por faltar pontuação nos originais, os interlocutores, os falantes das línguas, né, originais do grego e do hebraico, do grego especialmente, eles não se entendiam. Eles se entendiam naturalmente quando estavam falando, né?
Porque a linguagem é uma coisa que se traduz na escrita. Se traduz na escrita. Então, de onde que você então chega à conclusão que a melhor posição da vírgula em língua portuguesa é ela posicionada antes do advérbio? Por causa do contexto. Certo. Por causa de um estudo semântico, de um estudo da sintaxe do texto, que é um recurso da linguística que analisa a formação da frase, que é a formação da redação do texto bíblico. E um argumento em favor disso é que, por exemplo, das 74 vezes que essa expressão te digo, que é usada exclusivamente por Jesus no Novo Testamento, em nenhuma vez é usada a palavra hoje, o advérbio hoje, modificando essa primeira sentença do verbo dizer. Então, nenhuma vez, em nenhuma ocasião. Então, por que Jesus mudaria a sua forma usual de linguagem nesse momento de suplício na cruz, em vista da urgência com que o ladrão suplica a sua misericórdia? Então, esse é um primeiro argumento. Primeiro, não se faz exegese em cima de pontuação. A pontuação é um recurso utilizado a partir da sintaxe do texto, de um estudo morfológico, linguístico do texto. O contexto aponta para que essa expressão de Jesus ela é usada 74 vezes no Novo Testamento, e em nenhuma delas Jesus utiliza o advérbio hoje. A única ocasião é Lucas 23 e 43. E há outras razões que a gente vai aqui desdobrando, mas acho que essas duas são suficientes para oferecer uma resposta satisfatória, pelo menos, à sua pergunta. Muito bem, obrigado, pastor Jamierson. Pastor Patrick, seus comentários. Ok. Eu fiz um grande estudo nessa área, né, baseado no doutorado do Dr. Rodrigo Silva, que inclusive já veio aqui no programa do senhor, né, reverendo Éder? E ele, numa universidade imortalista, uma universidade católica, ele teve a sua tese aprovada com nota 10 sobre a tradução. Ele provou, em outros termos, que a tradução correta é Em Verdade Te Digo Hoje. E eu fiz o dever de casa, né, fiquei estudando sobre a tese dele, vou colocar aqui algumas ideias, né? Como o pastor Jamierson, também não sou um doutor em grego, mas eu fiz a matéria de grego na faculdade e entendo um pouco, né? Bem, Lucas, ele é o único escritor da Bíblia que não é grego, que não é judaico, ele é grego. E ele escreveu o seu evangelho, o livro de Atos também, e os eruditos perceberam que na linguagem de Lucas, ele usa muito a Septuaginta, a Bíblia, a versão do Antigo Testamento em grego. Na verdade, mais de 90% da linguagem dele é da Septuaginta. E na Septuaginta, aparece 15 vezes a mesma estrutura. Um verbo, um advérbio e um outro verbo. Como o pastor Jamierson disse, não havia pontuação. Então, dessas 15 vezes que aparece na LXX, todas as 15 vezes o advérbio semeron modifica o verbo anterior, certo? Então, quando a gente sai da LXX e a gente vai agora para o corpus lucano, é um termo técnico, os escritos de Lucas, também nós temos 21 vezes o aparecimento da palavra semeron, e 21 vezes, 20 vezes, o advérbio, ele modifica o anterior. De fato, eu trouxe alguns versos bíblicos aqui, por exemplo, Deuteronômio 4:8, ou que grande nação tem decretos e preceitos tão justos como essa lei que estou apresentando a vocês hoje. Isso é um hebraísmo, certo? É uma maneira hebraica de se falar. O próprio livro de Atos, né? Ele contém aqui Atos 20, 26, escrito por Lucas. Portanto, eu lhes declaro hoje, esse padrão. Pronome, verbo e advérbio. É um padrão bíblico. Todas as vezes em que aparece na Bíblia esse padrão, a tradução, o advérbio modifica o anterior. Então, por que na tradução de Lucas 23, 43, erroneamente os tradutores colocam o advérbio para modificar o verbo posterior? Isso é algo muito estranho. Isso fica fora do Lucas escrever, fica fora do padrão do Antigo Testamento, especialmente na LXX, e é algo que nós não encontramos. Jesus sempre fala, amém lego, em verdade te digo, né? Igual o Jamierson falou. E isso é muito comum, utilizar-se o advérbio após o amém lego.
Ok. Muito bem. Primeira rodada finalizada, vamos para a segunda. Pastor Jamierson, sua segunda pergunta. Muito bem. Eu ia fazer uma ponte ainda na sua fala, mas eu vou deixar para a situação posterior. Eu acho conveniente agora, ainda dentro do texto de Lucas, que é o escritor grego, conforme o irmão mencionou, mas é importante lembrar que Lucas registra 9 dessas declarações de Jesus e nenhuma delas traz o advérbio também. Lucas 24, 39, porque a gente está repousando a interpretação desse versículo sobre o entendimento de vida pós-morte, se há ou não há, né? Então, no lugar de fazer uma exegese do texto, nós podemos correr o risco, por causa das nossas doutrinas, das nossas interpretações, fazer uma exegese, aquela teologia dedutiva. Por você crer de uma forma, você deduz o versículo daquele jeito, e não indutiva, que fazer com que o texto te leve àquele entendimento, né? Lucas 24, 39, diz assim, o momento da ressurreição de Jesus. Jesus aparece para os discípulos, né? E dizia assim, e eles lhe contaram o que lhes aconteceu e como deles fora conhecido no partir do pão. E falando eles essas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles. Então eles estavam contando uma experiência que eles tiveram de encontro com o Senhor. E aí, quando eles estavam falando isso, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhe: paz seja convosco. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam um espírito. E ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobe tais pensamentos aos vossos corações? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés, e não crendo ainda, por causa da alegria, estando maravilhados, tendo tal. Aí, né, Jesus pede alguma coisa para comer e come. Nem Lucas tinha esse entendimento ao registrar o fato de que a alma perece na morte, por isso que ele grafa o texto obedecendo a linguagem comum de Jesus, e nem o próprio Jesus tinha esse entendimento da morte da alma ou da inexistência de uma entidade material separada do corpo, porque aqui nesse encontro que ele tem com os discípulos, os discípulos acham que é o espírito que está ali, e ele diz assim: olha, não é. Porque Jesus aqui nessa passagem ele fala assim: olha, não existe espírito. O pastor Jamier, nem eu entendi a sua pergunta, o senhor pode explicar melhor? Tá. A pergunta é a seguinte, por que Jesus nesse texto, ele não ensinou a mortalidade da alma? O senhor compreendeu? Eu compreendi a pergunta. Qual que é o texto mesmo? Que eu fiquei procurando. Lucas 24, a partir do 36. Porque os discípulos de Jesus e acham que ele é um espírito. Por que Jesus não fala assim: olha, espírito não existe? Jesus diz assim: olha, o espírito não tem alma e não tem corpo. Jesus faz uma afirmação da existência de uma entidade espiritual etérea. Perfeito. 3 minutos para o senhor. Ok. Eu queria que o irmão respondesse Ele já entendeu esse problema. Muito bom. Ok, pastor Jamias, entendi a sua pergunta. A pergunta é por que Jesus não se utilizou de uma oportunidade em que os discípulos se equivocaram, por que ele não ensinou? Ok. Mais do que isso, ele ensina que o espírito existe sem corpo. Certo. Vede minhas mãos e meus pés, que sou eu mesmo, apalpai e verificai, porque um espírito não tem carne e nem ossos. Eu acredito que essa própria fala de Jesus, ele está fazendo exatamente o que você falou que ele não fez. Ele estava ensinando para eles: queridos, o espírito não tem carne e não tem ossos, logo não existe. Certo? Dizer que existe um espírito fora do corpo, isso não é nem do Antigo Testamento, nem do Novo Testamento.
Isso não existe nas Escrituras, não existe em lugar nenhum. Por quê? Por que o apóstolo Paulo, ele nunca confortou os seus queridos dizendo assim, queridos, não se preocupem, porque as pessoas que morrem, elas estão lá no céu, o espírito delas está lá no céu com Deus. Porque o apóstolo Paulo, ele sempre fala da ressurreição. Porque na Bíblia, pastor Heber e pastor Jameilson, a morte, ela é inimiga. A morte não é amiga. Para Platão, a morte era uma amiga que liberava o espírito. Isso é algo que não é bíblico. Isso é algo espírita. Você imaginar que quando uma pessoa morre, o espírito dela vai para o céu. O livro de Eclesiastes, 12, fala que quando a pessoa morre, todas as pessoas, o espírito, ou ali é ruá, volta para Deus. Então significa que as pessoas más, as pessoas boas, o ímpio, o bom, todo mundo vai para Deus, todo mundo vai para o céu. Né? Isso é um entendimento errado. Você precisa fundamentar qualquer ensino no que o Antigo Testamento diz. O Antigo Testamento diz que a alma, a pessoa, ela é uma alma. A alma que pecar, essa morrerá. São muitas vezes que aparece esse padrão bíblico. A pessoa, ela é uma alma, certo? Existe um texto que fala assim, que subiram para o Egito com José 70 almas, 70 pessoas, certo? Esse é o entendimento bíblico. Então, Jesus Cristo, sim, falou com os discípulos, olha, eu não sou um espírito, como existia essa crença na época, eles pensaram quando ele estava andando também pelas águas, que era um espírito, era uma crença que entrou no cristianismo, e Jesus Cristo, sim, tentou ensinar eles também, e eles não aprenderam, como muitas coisas não aprenderam. Jesus tantas vezes falou para ele, eu vou morrer, eu vou ressuscitar, não entrava na cabeça, o meu reino não é dessa terra, eu não vou estabelecer um reino aqui, simplesmente não entrou na cabeça deles. Muito bem, respondendo à pergunta, comentários do pastor Jamierson. Bem, os irmãos estão vendo, é difícil mexer com o ensino bíblico sem arrumar uma grande confusão. Quando eu disse que Lucas 23 e 43, pastor Patrick, é a criptonita do adventismo, porque o texto é claro. Jesus sabe que quando a pessoa morre, ela continua existindo. Ele é o criador da vida. Ele é o criador do homem como um todo, a sua parte material, Tire da sua fala essa acusação de que essa é uma doutrina platônica. É uma doutrina bíblica. Paulo, e quando o irmão diz assim, espírita que também, Paulo não conforta os irmãos com a esperança de viver a eternidade com Deus, além da ressurreição, claro que a ressurreição é comum também ouvir de adventistas esse assunto sobre a ênfase de Paulo na ressurreição. É óbvio. Mas isso não é uma negativa da imortalidade da alma. É porque o objetivo de Deus é a integração total do homem, é a restauração absoluta do homem. A morte de Cristo, ela acontece para redimir o universo. Todo o cosmo, toda a criação geme por causa da queda. Então o corpo também será restaurado. A restauração, a redenção não estará completa sem a restauração do corpo. Então é óbvio que essa é a esperança maior e última, mas não pode, por inferência, concluir que Paulo, quando fala da ressurreição, Paulo não está falando da imortalidade da alma. Inclusive, ele consola, assim, os irmãos, 1 Tessalonicenses 4 e 13, ele diz assim, não quero que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. Né? Esse eufemismo é um outro argumento adventista, referir-se a esses textos que usam da morte como sono, né? Mas esse é um argumento principiante. Qualquer pessoa entende que Paulo não está falando do espírito dormindo. Inclusive, não há na Bíblia nenhum texto que diga que um espírito dorme. Isso é importante dizer. Que ele dorme, né? Mas Paulo aqui dizendo, olha, não sejais ignorantes, né? E que não vos entristeçai como os demais que não têm esperança. Não só a esperança da ressurreição, mas a esperança de estar com Cristo, conforme ele ensina aos Coríntios, capítulo 5, verso 8, que é a confiança que desejamos partir e habitar com o Senhor, de acordo com Filipenses 3. Lógico que Paulo ensina. Agora, com o óculos adventista, aí você não consegue enxergar isso, porque a estrutura doutrinária da organização acaba gerando na pessoa uma fobia com textos que são claros.
Lucas 23 e 43 é óbvio. O ladrão esteve com Jesus no paraíso naquele dia e não tem contra-argumentação. Acabou? Muito bem. Agora o senhor vai empatar a rodada fazendo a sua segunda pergunta, pastor Patrick. Maravilha. Antes de eu fazer a minha pergunta, eu apenas quero deixar claro para o telespectador, porque o pastor Jamierson muito fala adventista. Tem o nome, pelo menos, de uns 20 teólogos que não são adventistas. Entre eles tem Oscar Cullmann, que é um grande teólogo. Está errado também. Presbiteriano. Então, nós temos uma gama muito grande de pessoas que estão abrindo os seus para o engano antigo. Estão errado também, que entrou Patrick. Quando o senhor fala, eu não lhe interrompo. Então, eu gostaria que você não me interrompesse. É que a gente não tem tréplica, pastor. Tá? Pode fazer. Certo, ok. Perfeito. Então, minha pergunta é a seguinte. Nós percebemos que o verso, a melhor tradução para o verso, em verdade te digo hoje, a palavra que é a partícula oti, ela nem está no original, ok? Não está. Existem várias versões, por exemplo, a Teb, a Tob, eles colocam o advérbio entre vírgulas. E eu não preciso aqui falar, mas se você quer saber mais sobre o assunto, leia a tese do Dr. Rodrigo. Eu vou colocar no meu blog, Teologia um pouco mais, eu vou colocar ali um resumo, você pode analisar e ler com calma, ok? Os argumentos a favor da tradução do texto. Então, foi provado numa universidade mortalista que a melhor pontuação do texto, em verdade, te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Agora, nós não precisaríamos de toda essa discussão se nós tão somente lêssemos o verso 42. O pedido do ladrão para Jesus é: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Reino, o reino de Cristo, no livro de Lucas e em todo o Novo Testamento, é algo futuro. É algo que começa com a presença de Jesus Cristo. Essa é a pergunta? Obviamente, sim, essa é a pergunta. É algo que começa com a presença de Jesus Cristo, mas é algo que coloca no futuro. O próprio Jesus, ele coloca na parábola das 10 minas, em Lucas 17, 20 a 37, em Lucas 19, 11 a 27, e no próprio discurso de despedida pascal, Lucas 22, 16 a 18. Eu gostaria de comer convosco essa ceia no futuro. Então, a concretização do reino está na parousia, com a volta de Jesus. Então, o ladrão, ele não tinha um entendimento teológico para saber tudo isso sistematizado, certo? Que Jesus voltaria no futuro, mas para o que interessava para ele era estar com Jesus, estar no reino de Jesus. Jesus responde para ele: em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. O paraíso, Jamierson, essa palavra paradeisos, ela aparece 3 vezes no Novo Testamento. 2 Coríntios e em Apocalipse. E 2 Coríntios é aquele texto que Paulo diz que eu conheço um homem que foi para o céu, não sei se no corpo, fora do corpo, e ele foi ao paraíso, certo? Depois lá no livro de Apocalipse capítulo 2 fala que o paraíso é o lugar onde está a árvore da vida. Em Apocalipse capítulo 20, a árvore da vida, o trono de Deus estão no paraíso, a Nova Jerusalém, que desce da parte de Deus. Que bênção, né? Depois da volta, então, a pergunta é: se o ladrão, ele fala assim, lembra de mim quando entrares no teu reino, Jesus responde com o paraíso, que são coisas futuras, certo? Por que Jesus responderia para ele hoje? E Jesus não respondeu hoje, ele fez eco à pergunta, ele fez eco ao pedido do ladrão. Então, por que paraíso, por que o reino de Deus, sendo na Bíblia algo futuro, por que seria algo presente? Perfeito. A Muito resposta virá no próximo bloco, que a gente explodiu o tempo desse daqui. Culpa minha? Não, culpa de ninguém. Muito bem, no bloco anterior, o pastor Patrick de Almeida Siqueira, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, indagou do pastor Jamierson Oliveira, da Igreja Batista Etnos, por que o ladrão pede para ser lembrado quando Jesus entrar no reino, e Jesus responde a ele falando de paraíso, sendo que o reino de Jesus é claramente algo futuro. Por que o paraíso também não seria, se a palavra paraíso aparece no Novo Testamento, sempre se referindo a futuro
também, né? Pastor Jamierson, 3 minutos para a sua resposta. Muito bem. Inclusive, uma curiosidade, pastor Patrick, a melhor tradução para o verso 2 não é da RC, né? Que diz exatamente 42? Como o irmão, o Lucas 23 e 42. Certo. A melhor tradução não é quando entrares no teu reino, é quando vieres, né? Uhum. Eu estou aqui com a Bíblia Missionária, que é atualizada, e ela já traz exatamente essa ideia de futuro. Bem, o irmão mesmo respondeu. O ladrão era um novo convertido. Ele não tinha noção das coisas espirituais e nem dos desdobramentos das coisas. Ele lê a placa no alto da cabeça de Jesus, Jesus Nazareno, rei dos judeus. Ele imagina que Jesus realmente vai reinar, ele é filho de Deus, ele tem uma fé messiânica ali, né? E ele então faz esse suplício, ele faz essa clemência. E essa expressão dele, lembra-te de mim, é justamente uma chave hermenêutica para se colocar o paraíso, ou a ida dele ao paraíso imediatamente. Concordam com essa tese A.T. Robertson, D.A. Carson, Calvino, Daniel Wallace e grandes e respeitados eruditos, que a expressão dele no grego, que eu não vou me arriscar aqui a pronunciar em grego, poderia estar aqui o Elias, né? o Vailate, mas a expressão dele no grego, lembra-te de mim, ele está dizendo assim, tem misericórdia de mim, trata meu caso como uma prioridade quando estiveres no seu reino. Com base nessa clemência, nesse desespero do ladrão, Jesus, como é misericordioso, ele diz assim para o ladrão, olha, não é no futuro, meu amigo. Ele sufla uma esperança muito maior do que o ladrão imaginava. Você está pensando que você, por ter crido em mim, você vai estar comigo no futuro? Eu vou dizer para você que, na verdade, e esse em verdade, te digo, corresponde ao amém do hebraico, né, que é uma expressão apenas que Deus normalmente fala. É alguém que fala com autoridade, em verdade, te digo, eu falo porque eu sei, eu falo porque eu conheço o assunto, a matéria. Então, e só Jesus usa isso 74 vezes, né, no Novo Testamento. Então Jesus está falando para ele assim, não é no futuro, é agora que você vai comigo. Justamente o advérbio hoje precisa estar relacionado com a entrada dele no paraíso, justamente por causa da natureza do pedido do ladrão. Ele pensava no futuro, Jesus promete agora. É o sentido semântico, hermenêutico do texto. Muito bem. Respondida a pergunta, os comentários do pastor Patrick. Maravilha. Respondeu por que paraíso seria presente se algo futuro, né? Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, ao vencedor, depois dele viver a sua vida cristã, ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus, Apocalipse 2, verso 7. Apocalipse 22, 1 a 4. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, claro como um cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da rua principal da cidade. De cada lado do rio estava a árvore da vida e tal. O trono de Deus e do Cordeiro está na cidade, os seus servos o servirão, eles verão sua face e seu nome estará nas suas testas. Após a volta de Jesus, é após a volta de Jesus que os redimidos vão herdar o reino. Quando o Filho do Homem vier na sua glória, com todos os anjos, a sentar-se-á no seu trono, a glória celestial, todas as nações serão reunidas diante dele, ele separará umas das outras, como o pastor separa ovelhas dos bodes, colocará ovelhas à direita, bodes à esquerda, então o rei dirá aos que estiverem à sua direita, venham benditos do meu Pai, recebam o reino. Lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Recebimento do reino aqui, depois da volta de Jesus. Isso é um padrão bíblico. Será um momento glorioso, as bodas do Cordeiro, onde acontecerá a celebração final. Quando Jesus disse, eu não comerei da ceia novamente com vocês até que se cumpra no reino de Deus. Lucas 22, 1 a 4. Paulo ensina que os crentes que morrem sairão das suas sepulturas por ocasião da volta de Jesus. E o presente da imortalidade será concedido a eles após a ressurreição. Paulo nunca conforta os vivos dizendo que os mortos já estão no céu. De maneira nenhuma, isso é uma exegese do texto, morrer e estar com Cristo. Ora, se a pessoa morre e ela fica inconsciente, a alma é destruída, eu não acredito em sono da alma. Quando ela for ressuscitada, é como se passasse um segundo.
Isso é algo claro. Aparece aqui vários textos também. De acordo com Paulo, a ressurreição de Cristo, não sua morte. É a ressurreição de Cristo, não do Cristo que dá esperança. Pois se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé de vocês. Não é a morte de Cristo que leva alguém para o paraíso, é a ressurreição de Cristo. Mas de fato, Cristo ressuscitou entre os mortos, sendo assim a primícia dos que dormem. 1 Coríntios 15, 16 a 20. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. É a ressurreição de Cristo. E Cristo, claramente, em João, capítulo 20, 17, fala, eu não subi ao Pai. Essa história de que o Espírito de Cristo subiu até o céu, isso é uma falta de honestidade com a palavra de Deus. Foi Jesus que disse que eu na tua mão Ele entregue. está com o tempo. Desculpa. Que está acabando. Argumentar que o corpo de Cristo ficou na sepultura e seu espírito foi ao paraíso é ignorar o fato de que no domingo ele ainda não havia subido. Pai. Ok. Muito bem. Duas perguntas feitas por cada um. Quanto tempo tem para terminar o programa? Nós temos 20 minutos para terminar o programa. Então vamos lá para a terceira rodada, pastor Jamierson. Terceira pergunta. Ou, não sei quantas vão ser possíveis, tá? Bem, foi Jesus que disse que entregou, né? Tá. Lucas está no próprio capítulo 23. 23, 46, ele disse que entregou. Sim. Caramba, meu, Jesus fala coisa, ninguém acredita. Qual é a pergunta do irmão? Ai, meu Deus do céu. Vamos para a segunda criptonita do Adventismo. Obrigado, pastor Marcos Granconato. É fantástica essa ideia da criptonita, que é a ideia que enfraquece, né? A ideia do mortalismo. Ele usou contra o irmão, né? É bom que se diga isso. Ele usou essa fala contra o senhor. Ele me deu o privilégio de um grande debate aqui. Foi muito proveitoso, né? Faz a pergunta, desculpa. Mateus 17, versículo 1. Mateus 17, capítulo inteiro, capítulo 17. Sobre a transfiguração de Jesus, aquele fenômeno da aparição de Moisés e Elias no Monte da Transfiguração. Como que o irmão, eu sei que você acredita na ressurreição de Moisés, para justificar a presença de Moisés ali naquela visão, mas eu gostaria que você me citasse um texto bíblico que provasse isso. Então, uma análise sua desse texto com versículos. O senhor entendeu a pergunta? Não é uma pergunta, é para que eu diga o que eu creio Isso, é a sua opinião sobre a sobre o transfiguração de Cristo Jesus. Espera um pouquinho, eu não entendi. Como é que é a pergunta? Eu quero que ele faça uma abordagem da transfiguração, Mateus 17, da presença de Moisés ali, que é um espírito, ele morreu, né? Segundo Deuteronômio 4, Moisés estava morto, Jesus, Deus disse isso para Josué. Como é que Moisés morto aparece na transfiguração? Tá, entendi. É porque o telespectador tem que entender também, além de mim, né? Se não há entidade imaterial que sobrevive à morte. Tá. 3 minutos para a sua resposta. Ok. O debate aqui é sobre Lucas 23, 43, né? Jesus Mas já está esgotado. Em verdade te digo hoje, é o meu tempo, né? Eu gostaria, faz sentido, sentido na minha defesa. O tema aqui é esse, não é transfiguração, mas não há problema, nós podemos falar também, deixando claro para o telespectador, o reino e o paraíso de Cristo é algo futuro, isso é bíblico, eu li vários versos bíblicos aqui, certo? Então, o argumento do nosso querido pastor Jamierson é o seguinte: na transfiguração apareceram duas pessoas para Jesus, Elias e Moisés. Elias foi assunto ao céu, ele foi arrebatado ao céu. Moisés não, a Bíblia a morte de Moisés. Então, se não é a alma de Moisés, o que é? Certo? Lá no livro de Judas, como você bem o sabe, você falou com o pastor Jonas Pinho e vários outros debates, já foi falado aqui. Teve debate aqui até da própria transfiguração, né? Teve um debate só sobre esse assunto. Então, diz lá em Judas que o arcanjo Miguel, ele entrou em contenda sobre, a respeito do corpo de Moisés com o inimigo, certo? Então, nós, Adventistas Sétimo Dias, vemos nesse texto uma clara alusão a Cristo ressuscitando Moisés, certo? Miguel, né? O arcanjo Miguel, que acreditamos que é uma figura de Cristo, certo?
uma figura de Cristo, lutando pelo corpo de Moisés, ressuscitando Moisés e levando para o céu. Agora o pastor Jamerson vai dizer, ele vai ler um texto ali, que Cristo é a primícia dos que dormem. Isso é uma falácia, dizer que Cristo é a primícia e várias pessoas ressuscitaram antes, e por isso ele é o primeiro a ser ressuscitado. Ele é a primícia porque ele é o mais importante. Ele é a primícia porque ele garante a todas as outras ressurreições, certo? Por isso ele é a primícia. Porque várias pessoas foram ressuscitadas na Bíblia. Então, não só Moisés possivelmente foi, isso é uma interpretação, não é uma certeza, mas eu creio que ele foi ressuscitado. Jesus ressuscitou Lázaro, ressuscitou a filha de Naim, não ressuscitaram para a vida eterna, mas é uma ressurreição. Essa concepção que não é uma ressurreição eterna, que a pessoa morre novamente, isso é um artifício sistemático, é impor uma filosofia à Bíblia. Os autores da Bíblia não tinham na cabeça isso, ressuscitar para a vida eterna, não ressuscitar para a vida eterna. Cristo é a primícia, porque ele é a garante das outras ressurreições. Mas muitas outras pessoas foram ressuscitadas antes. Por que não Moisés? Essa é a minha resposta. Ok, pastor Jamerson, 3 Entendeu minutos. por que Mateus 17 é a segunda criptonita do adventismo em relação à mortalidade da alma? Porque não tem resposta. Porque nós só podemos criar doutrina em cima de fundamentos bíblicos. É um sola da reforma. Sola a escritura. Mas é fácil, muda a Bíblia. Se ela não conforma com a minha doutrina, eu mudo a Bíblia, é simples. Os Testemunhos de Jeová fazem isso. Fizeram a Bíblia própria. Não sei se os adventistas já têm uma Bíblia com essa versão Eles do usam a revista advérbio, atualizada, pastor. né? Então É diferente. deveriam gostar. Não, eu estou dizendo que talvez fosse o desejo da entidade. Comenta a resposta dele, não a denominação. Não, eu estou falando sobre a religião mesmo, sobre a estrutura, não estou falando com outra pessoa. E eu estou dizendo, a Jeová criaram uma Bíblia própria e mudaram a tradução da Bíblia, Herbert. Isso é fato. Sim, mas os adventistas não têm nada a ver com isso. Mas gostariam. Não sei. Não, Aí a gente é está minha a opinião. denominação. É minha opinião. Vamos que ele comentar a que ele me resposta. conhece melhor do que eu mesmo e todos os meus colegas. E o texto bíblico, só uma ponta da sua questão, Jesus falou assim para os judeus sobre a chegada do reino. Ei-lo aqui, ei-lo ali, pois o reino de Deus está entre vós. O reino de Deus não começa no futuro, começou com a morte de Cristo, com o ministério de Cristo, meu irmão. Então, essa ideia de um paraíso futuro é como se Deus ainda tivesse pedreiros lá construindo o paraíso está pronto desde a eternidade, porque Deus é soberano. Agora, a ideia aqui de Mateus 17 é um checkmate no mortalismo. Aí vem autores adventistas, eu vou citar alguns, Azenilto Brito, por exemplo, o Lucas Banzoli, que criam lá, tinha na internet, o irmão ofereceu também uma lista na internet, 260 e poucas razões para não crer na imortalidade. O Azenilton, no último debate que ele esteve aqui com o Ignaldo, ele panfletou aqui a apostila dele, 30 razões para não se crer. Tudo falácia. Pega esse documento na internet e não tem exegese de texto. São suposições. Por que não aparece na narrativa da criação do homem que Deus criou uma alma? Por inferência, por dedução, eu vou chegar onde que eu quero. Então, Mateus 17 é uma documentação bíblica de que a alma sobrevive à morte do corpo. Elias está ali, naquele fenômeno sobrenatural que aconteceu, Jesus é Deus e ele esteve ali naquele ambiente de glória, ali falando com Elias a respeito da sua morte, veja que coisa. E Moisés apareceu ali em espírito e falava com o Senhor, porque é uma realidade a vida após a morte. Essa é a verdade bíblica, e não é sessão espírita também, que esse é um outro tema. É verdade. Vamos lá. Agora é a terceira pergunta do pastor Patrick. Certo, ótimo. E eu não sei se vai dar tempo de mais uma rodada, viu, pastor? Se o senhor tiver uma bem forte, pode fazer agora. Só tem 10 minutos para o final do programa. Maravilha. Lucas 23, 43 tem sido utilizado desde muito para provar que a alma do ser humano o deixa na morte e entra no paraíso. Esse seria um texto extremamente forte nesse sentido, uma vez que ela foi pronunciada pelo próprio Criador, no momento em que ele se entregava para redimir a humanidade.
Em nossas Bíblias, o texto traduzido da maneira com que vocês viram, né? A discussão envolve o advérbio hoje, o qual modifica estarás ou digo, certo? No grego, o texto está assim, então não vou comentar aqui. Gramaticalmente, o advérbio semeron pode modificar qualquer um dos versos da frase, né? Se existe um padrão, se aparece tantas vezes o semeron modificando o anterior, se o verso ele está em harmonia com uma ideia bíblica de que a alma é mortal, de que a alma vai ser destruída, de que o homem é uma alma, a alma que pecar morrerá, certo? Se o Novo Testamento faz eco disso, colocando a esperança do cristão para a ressurreição, se toda a Bíblia, quando você estuda ela, demonstra de uma maneira clara, certo? Por favor, Jamierson, me mostra claramente na Bíblia, então, onde a Bíblia no Novo Testamento ensina que a alma é imortal. Por favor, eu gostaria de ter essa resposta do senhor. Bem, eu já dei 2 criptonitas aqui. Ele perguntou, o senhor responde. Tá, então eu vou lá. Eu vou responder perguntando. Vamos traduzir alguns versículos trocando a ideia de alma e espírito para fôlego, para respiração. Tá? Romanos 8,16. O próprio Espírito testifica com o nosso sopro, respiração, que somos filhos de Deus. 1 Coríntios 5,5. Entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o ar seja salvo no último dia. Estamos pensando aí na ideia adventista de pneuma, ruach, nefesh. Nesse texto seria psique, vida. Nesse texto tá? seria vida. 2 Coríntios 7,1. Tendo, pois, o amado tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do fôlego, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Hebreus 12:9. Não havendo de estar em muito maior submissão ao Pai dos Espíritos, né? Desculpa, eu estou querendo fazer aqui uma corruptela do texto bíblico, traduzindo espírito alma por vento. Que fareis, pois? Orarei no fôlego, mas também orarei com a mente. Cantarei com o ar, mas também cantarei com a mente. E a Deus o juiz de todos os fôlegos dos justos aperfeiçoados. Percebeu as cambalhotas que eu preciso dar para entender o texto desse jeito? É lógico que o texto está dizendo de entidades imateriais que sobrevivem à morte do corpo, conforme já toda a exposição que eu estou fazendo aqui de texto bíblico. Agora, se a gente não acredita na Bíblia, eu vou fazer o quê, meu Deus do céu? Está aqui em Hebreus, né? Apocalipse, capítulo de número 7, Apocalipse, capítulo 7, verso 9, falando de uma multidão de espíritos de todas as línguas, tribos e nações da terra que estão diante do Cordeiro e louvando a Deus. Então, a ideia de que na sepultura não louva é uma ideia referente ao corpo, não é uma ideia referente à alma. Claro que na sepultura, na tumba, kever, né? Ou mnemeion no grego, que se refere ao espaço físico, a sepulcro propriamente dito, não há nada disso mesmo. Mas aqui já em Apocalipse você já vê. Você vê Apocalipse 6 e 9, os espíritos ali, uma multidão, né? Almas de baixo que foram mortas por amor à palavra. Ah não, é alegórico aqui. Então, aí não tem mais regra de hermenêutica. A minha opinião é a que vale, né? É a teologia dedutiva, né? Ok. 3 minutos para o senhor e a gente vai terminar o programa com o seu comentário. Maravilha. Percebe-se que não existe nenhum texto do Novo Testamento que ensine a mortalidade da alma. O pastor Jamierson acabou de fazer uma exegese, pegando o significado de nefesh, que é sopro no Antigo Testamento, e impondo sobre o Novo Testamento. Isso é um absurdo exegético. Eu nunca vi tal absurdo em toda a minha vida. Mas tudo bem. O que Paulo quer dizer quando ele diz corpo e alma? Certo? Corpo, soma, alma, psique. Ele está dizendo de um homem interior e homem exterior, assim como Oscar Kuma o coloca.
Isso é um equívoco. Os únicos dois textos que talvez pareçam apoiar a ideia imortalista é Apocalipse, capítulo 6, as almas debaixo do altar, mas achar que isso é um texto literal e que todas as almas de todos os santos estão debaixo do altar, isso é um absurdo. Elas devem estar bem apertadinhas lá, né? Porque todas as almas de todas as pessoas que morreram debaixo do altar. Estão na presença de Deus. Que coisa interessante. E em Lucas também, capítulo 16, a parábola de Lázaro. Né? Fazer uma doutrina em cima de uma parábola, isso também me desculpa, mas isso é um erro hermenêutico. Então, não existe, nem no Antigo, nem no Novo Testamento, nenhum texto que apoie a ideia de que alma é imortal. Paulo utiliza, sim, corpo, utiliza, sim, alma, mas quando ele quer dizer corpo, alma, espírito, ele está dizendo a totalidade do ser. O homem interior, o homem exterior. Existe, sim, na Bíblia uma tensão, na teologia de Paulo, entre carne e espírito. Carne sendo a tendência do homem para o mal, para pecar, e espírito, a força de Deus agindo dentro do homem, gravando no coração do homem a vontade de Deus, santificando o homem, fazendo o homem ser mais semelhante ao seu Criador e Redentor Jesus Cristo, certo? Então, eu digo e repito, imortalidade da alma, isso não é uma doutrina bíblica. Jesus na cruz respondeu ao ladrão, o ladrão está no reino. Jesus falou, você vai estar comigo no paraíso, o paraíso é algo futuro. Aparece em 2 Coríntios capítulo 12, quando Paulo está falando do céu. Aparece em Apocalipse, quando está falando da nova terra. E em maneira nenhuma esse texto, em verdade te digo hoje, uma certeza dada hoje, você vai estar salvo, você vai estar comigo um dia na nova terra, você vai morrer, pode ser hoje, pode ser amanhã, não sabemos, mas você vai ser ressuscitado e você vai ser levado para o paraíso, você vai estar lá comigo. É um pedido de perdão. Jesus ofereceu perdão àquele homem. Aquele homem não sabia grego, não sabia teologia sistemática, não sabia a posição do sêmero, que é um advérbio entre verbos, não sabia nada disso. A única coisa que ele queria é o perdão de Jesus Cristo. Jesus falou, em verdade eu te digo hoje, meu filho, você hoje pode ter a certeza da salvação. Hoje você pode ter a certeza que você vai estar lá no céu comigo. Depois que você morrer e for ressuscitado, depois que eu voltar. Amém. Muito bem, você ouviu as 3 perguntas, as 3 respostas e os 3 comentários. Você tem agora material para chegar à sua própria conclusão. Eu agradeço ao pastor Jamierson Oliveira, da Igreja Batista Etnos, e muito também ao pastor Patrick de Almeida Siqueira, da Igreja Adventista Sétimo Dia. Tem que correr porque o tempo estourou. Vamos ver quem é que ganhou o brinde da grade. Quem foi? Guilherme Faria, de Guaraíta, em Goiás. E o programa de hoje me deu a ideia de pelo menos um tema, né? Será que alma ocupa espaço? Caberiam todas as almas debaixo do altar? Vou fazer esse debate aqui. Vamos voltar aqui. A gente... Pastor Jamierson e eu de novo. Vamos lá. Vamos nos ver no próximo Vejam Só.